meu aniversário, meu marido e filhos levaram tudo e ainda pediram o divórcio. A frase ecoava na sala vazia, um eco cruel que ricocheteava nas paredes nuas. Eu me chamo Marta e ao completar 50 anos, minha vida foi esvaziada como um ladrão que limpa uma casa. Havia um bolo solitário na mesa da cozinha, comprado por mim mesma na véspera, com velas que eu nunca acenderia. O silêncio era pesado, preenchido apenas pelo zumbido da geladeira, que eles, por algum motivo, decidiram deixar para trás. Talvez como um último insulto, um lembrete de que até o eletrodoméstico mais barulhento tinha mais presença naquela casa do que eu. No meu aniversário, meu marido e filhos levaram tudo e pediram o divórcio. A sala vazia e o bolo solitário são a prova. Inscreva-se e deixe seu like para saber o que aconteceu comigo e Carlos. Meu marido, Carlos, o homem com quem dividi a cama e os sonhos por 25 anos, ficou parado na porta com uma frieza de dar calafrios. Ele não gritou, não discutiu. Apenas me entregou um envelope pardo e disse: "É melhor assim." Ao seu lado, nosso filho Lucas, com seus 22 anos, não conseguia me encarar. Seus olhos estavam fixos no chão, como se o piso de madeira fosse a coisa mais interessante do mundo. A covardia dele doeu mais do que a crueldade do pai. Ele, que eu carreguei no colo e ensinei a andar, agora me via ser descartada e não movia um músculo. Eles não levaram apenas os móveis e a televisão, levaram o dinheiro da nossa conta conjunta, as joias que herdei da minha mãe e até as fotos dos álbuns de família. Cada porta de armário aberta revelava um vazio que gritava abandono. Eles não queriam apenas se separar de mim. Eles queriam apagar minha existência, remover qualquer vestígio de que eu um dia fiz parte daquela família. Foi um roubo executado com precisão cirúrgica, planejado pelas duas pessoas que eu mais amava no mundo. O objetivo não era só ir embora, era me destruir por completo. Dentro do envelope, os papéis do divórcio. A justificativa era patética. Diferenças irreconciliáveis. Que piada. Não havia nada irreconciliável na semana anterior, quando planejávamos uma viagem para comemorar meu aniversário. Não havia nada irreconciliável quando eu usei minhas economias pessoais para pagar a faculdade do Lucas. A verdade estava ali, nas entrelinhas daquele documento frio e impessoal. Eu não era mais útil. Eu tinha servido ao meu propósito como esposa e mãe, e agora estava sendo colocada no lixo, como um objeto velho e quebrado. Enquanto a noite caía e a escuridão engolia os cômodos vazios, o choque inicial começou a dar lugar a outra coisa. Uma brasa pequena e quente começou a queimar no meu peito. Era raiva. Uma raiva pura e gelada, diferente de tudo que eu já tinha sentido. Lembrei de cada sacrifício, de cada noite mal dormida, de cada sonho que adiei por eles. Lembrei de como ajudei Carlos a erguer sua empresa do zero, trabalhando como secretária, contadora e faxineira nos primeiros anos, sem nunca receber um centavo de salário. Eles achavam que eu ia desmoronar, que eu ia chorar por semanas até me conformar em ser uma vítima. Sentada no chão frio da sala vazia, com o bolo de aniversário intocado na minha frente, eu fiz uma promessa a mim mesma. Eles levaram tudo, mas esqueceram uma coisa: a minha força. E eu usaria cada pingo dela para reconstruir minha vida. Mas não antes de fazer com que eles se arrependessem amargamente do dia em que decidiram me apagar. A festa de aniversário havia sido cancelada, mas a minha vingança estava apenas começando. A noite passou e eu continuei ali, no chão gelado como uma estátua de sal. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos, ecoando nos cômodos agora gigantes. O bolo na minha frente parecia zombar de mim, um monumento à minha humilhação. Pensei em jogá-lo no lixo, mas seria dar a eles a satisfação de me verem completamente derrotado. Não. Levantei com o corpo doendo, os joelhos estalando e peguei um garfo. Comi um pedaço. O açúcar era doce, mas o gosto era de cinzas, de traição. Não era fome, era um ato de guerra. Cada garfada era uma promessa silenciosa. Eles não me destruíram, apenas me deram um motivo para lutar. Com o estômago revirado, comecei a andar pela casa. Cada passo fazia um barulho oco no assoalho. Procurei minha bolsa e a encontrei jogada num canto. Dentro, a carteira estava vazia. Nem uma moeda. Tentei o aplicativo do banco no celular. Saldo indisponível. A conta que eu administrei por décadas, zerado. Subi para o quarto, o coração martelando. No meu antigo closet, o insulto final. Levaram as joias da minha mãe, o relógio que ganhei do meu pai, os vestidos bons. Deixaram apenas as roupas velhas, as calças de moletom manchadas, as blusas que eu usava para faxinar. A mensagem era clara: essa é você agora, a serviçal sem valor e sem passado. Sentei na escada, o único lugar para descansar além do chão. Minha mente
Antes, um turbilhão de dor começou a focar. A empresa que eu ajudei a erguer, tijolo por tijolo. Carlos sempre foi arrogante, convencido de que sua nova vida digital tinha apagado o passado analógico. Ele se esqueceu do começo. Eu não. Lembrei de um arquivo morto no porão do primeiro escritório, um cômodo úmido que ninguém visitava há anos. Lá estavam os livros contábeis de capa dura, as notas fiscais preenchidas à mão, os acordos de gaveta com seus primeiros sócios, homens tão ambiciosos quanto ele. Ele não se lembraria daquilo, mas eu sim. Eu que organizei cada papel sujo daquela época. A ideia era boa, mas a execução era impossível. Como eu chegaria lá? Sem carro, sem dinheiro, sem acesso. A raiva era um motor potente, mas não derrubava portas trancadas. Eu precisava de ajuda. E só uma pessoa veio à minha mente. Alguém que Carlos fez questão de empurrar para fora da minha vida. Lembrei de um jantar, uns 10 anos atrás, quando Joana fez uma piada sobre a gravata cara dele. A fúria silenciosa nos olhos de Carlos foi assustadora. Na semana seguinte, ele criou uma briga e me fez escolher. E eu, tola e cega de amor, escolhi ele. Arrependimento era pouco para o que eu sentia agora. Peguei o celular, a bateria em 5%. Disquei o número que meu coração nunca esqueceu. Joana, minha amiga de infância, a madrinha de casamento que me avisou. Tome cuidado com o brilho nos olhos dele, Marta. Às vezes é só reflexo do ouro. O telefone chamou. 1, 2 vezes. Uma voz rouca de sono atendeu. Alô? Respirei fundo, engolindo o choro. Joana, é a Marta. Houve um silêncio do outro lado da linha. Pesado. Marta? Meu Deus, o que foi? Sua voz, a preocupação genuína na voz dela, foi a primeira coisa boa que ouvi o dia todo. Eu preciso de você, sussurrei. Aconteceu uma coisa terrível. Eles levaram tudo. Do outro lado da linha, a voz de Joana mudou na hora. O tom sonolento sumiu, substituído por uma urgência que me aqueceu por dentro. Marta, não fala mais nada. Onde você está? Na sua casa? Fica aí. Não sai daí por nada. Estou chegando. Antes que eu pudesse responder, ela desligou. Meu celular apitou. A tela ficou preta. A bateria tinha morrido. Era isso. O último elo com o mundo exterior se fora. E agora, eu só podia esperar. A promessa de Joana era um fio de esperança esticado sobre um abismo de silêncio e escuridão. Sentei de novo na escada, abraçando os joelhos e esperei. Cada minuto se arrastava como uma hora. O som dos meus próprios pensamentos era ensurdecedor. Pensei em como eu tinha sido idiota, trocando uma amizade de ouro por um amor de lata. Carlos nunca gostou de Joana, porque ela era a única pessoa que via através dele, que não se impressionava com seu dinheiro ou seu charme barato. E eu, cega, o defendi e me afastei dela. Quase uma hora depois, ouvi o som de um carro parando na rua. Em seguida, a campainha tocou, o som ecoando pela casa vazia como um tiro. Levantei com dificuldade, minhas pernas estavam dormentes. Caminhei até a porta, a mão tremendo na maçaneta. Quando abri, Joana estava ali. Não parecia a mulher que eu lembrava das fotos antigas. Tinha os cabelos mais curtos, com alguns fios brancos e rugas de preocupação ao redor dos olhos. Mas o olhar era o mesmo, firme, leal. Ela não disse nada. Apenas me puxou para um abraço forte, que me quebrou em 1000 pedaços e me juntou de novo, tudo ao mesmo tempo. Não foi um abraço de pena. Foi um abraço de estou com você, vamos lutar. E ali, no ombro da minha amiga, eu chorei pela primeira vez. Um choro silencioso, de pura exaustão. Joana me guiou para dentro, fechando a porta atrás de nós. Ela olhou ao redor para a imensidão vazia da sala e seus lábios se apertaram numa linha fina de raiva. Os desgraçados, ela murmurou. De uma sacola, ela tirou uma garrafa térmica e 2 copos. Trouxe café e pão de queijo. Você precisa comer. Sentamos no chão, uma de frente para a outra. O calor do copo aquecendo minhas mãos geladas. Enquanto eu comia, a história saiu de mim em pedaços. Atropelada. Contei tudo. O aniversário, o envelope, a conta zerada, as joias da minha mãe. Joana ouviu sem interromper, o rosto endurecendo a cada palavra. Quando terminei, o silêncio voltou, mas agora era diferente. Era um silêncio de planejamento, de estratégia. Eles acham que te destruíram, disse ela, mas só te deram um motivo. Foi então que eu revelei a minha única carta na manga. Falei do porão do primeiro escritório, dos livros contábeis antigos, das provas em papel que a era digital de Carlos certamente o fez esquecer. Ele é arrogante, Joana. Ele acha que o passado não existe mais, que tudo pode ser apagado com um clique, mas eu cataloguei cada nota fiscal, cada contrato de gaveta. Eu sei onde está cada esqueleto. Os olhos de Joana brilharam. Isso é ótimo, Marta. Mas como vamos entrar lá? O prédio tem segurança. Você não tem mais acesso. Pensei por um instante, vasculhando as memórias que eles não puderam roubar. E então, um nome surgiu. Um rosto gentil, um homem que Carlos sempre tratou com desprezo. Tem uma pessoa, eu disse, sentindo a primeira faísca de poder acender dentro de mim. Um homem chamado Sérgio. Ele era o gerente do depósito. Carlos o demitiu sem motivo justo, há uns 5 anos. Ele me
adorava e odiava o Carlos. O nome Sérgio pairou no ar por um segundo e o rosto de Joana se transformou. A preocupação deu lugar a um brilho de predador. Sérgio, é claro, ela disse, batendo com a mão no chão. O homem que o Carlos humilhou na festa de fim de ano porque ele torcia para o time rival. Lembro da cara do seu marido. Parecia que o Sérgio tinha cometido um crime de estado. A memória me atingiu como um soco. Carlos sempre foi assim, pequeno em suas demonstrações de poder. Ele era um bom homem, Joana, leal, e o Carlos o jogou fora como lixo. O problema era óbvio. Mas como vamos achá-lo? Já faz 5 anos. Ele pode ter se mudado, trocado de vida. Joana pegou o celular dela. Vamos começar pelo básico. Redes sociais, listas telefônicas antigas. Mas enquanto ela falava, outra lembrança subiu à superfície. Uma daquelas coisas inúteis que a gente guarda sem saber por quê. Espera, eu a interrompi. A esposa dele. O nome dela é Antônia. Ela fazia uns bolos incríveis para as festas da empresa. Uma vez eu perguntei onde ela tinha aprendido e ela disse que trabalhava numa confeitaria da família, no bairro onde cresceu. Eu fechei os olhos, forçando a mente a voltar no tempo, a ignorar a dor e focar no detalhe. Fica perto do parque antigo, aquele com o coreto. Ela me disse o nome da rua uma vez. Joana parou de digitar e me encarou, um sorriso lento se formando em seus lábios. Marta, você é um gênio. A memória de elefante que o Carlos sempre desprezou. Vamos agora. Não discutimos. Levantamos do chão e pela primeira vez em 24 horas senti meu corpo se mover com um propósito. Joana me emprestou um casaco e saímos da casa vazia, deixando o bolo de aniversário para trás como um fantasma na cozinha. No carro dela, o mundo lá fora parecia estranho, como se eu tivesse dormido por anos e acordado em outro planeta. As pessoas riam, os carros buzinavam, a vida continuava, alheia à minha ruína. Mas dentro daquele carro havia um silêncio elétrico, uma energia de caça. Joana dirigia com uma determinação que me dava força e eu guiava, puxando da memória os nomes das ruas que eu não visitava há mais de uma década. Depois de nos perdermos 2 vezes, encontramos. Era uma confeitaria pequena, com uma fachada antiga e o cheiro de açúcar e baunilha flutuando pela porta. É aqui, eu disse, o coração batendo forte. Entramos. Atrás do balcão, uma mulher de uns 50 anos, com as mãos sujas de farinha, nos olhou com curiosidade. Era ela, Antônia, mais velha, com mais rugas de cansaço, mas era ela. Seus olhos se arregalaram um pouco quando me reconheceram. Dona Marta, a voz dela era uma mistura de surpresa e desconfiança. Ela lembrava de mim como a esposa do chefe, a mulher do homem que destruiu a vida do seu marido. Eu me aproximei do balcão, sentindo o olhar de Joana nas minhas costas, me dando apoio. Antônia, eu sei que isso é estranho. Comecei, a voz mais firme do que eu esperava. Eu não sou mais a esposa do Carlos. Na verdade, ele me deixou sem nada. Ele levou tudo. Vi uma faísca de entendimento, talvez até de satisfação nos olhos dela, mas eu precisava de mais do que isso. Ele fez comigo o que fez com o Sérgio. Nos usou e depois nos descartou. Eu sei que vocês odeiam o meu ex-marido e vocês têm toda a razão. É por isso que estou aqui. Eu preciso da ajuda do Sérgio para buscar justiça, não só por mim, por nós. O silêncio que se seguiu foi pesado. Antônia secou as mãos num pano, o olhar fixo no meu, avaliando cada palavra. Finalmente, ela suspirou e pegou um bloquinho de papel debaixo do balcão. Espere aqui, disse ela. Vou ligar para ele. O tempo que Antônia passou no telefone pareceu uma eternidade. Eu e Joana ficamos paradas no meio da confeitaria, sentindo o cheiro doce de baunilha que contrastava com o amargo na minha boca. Eu podia ouvir o zumbido baixo da geladeira de doces e o murmúrio de Antônia ao telefone, falando com a voz baixa e urgente. Ela não nos olhava. Seus olhos estavam fixos num ponto da parede, como se estivesse revivendo a humilhação do marido. Cada segundo de silêncio era uma tortura, uma chance para a dúvida se instalar. E se ele dissesse não? E se o medo de Carlos ainda fosse maior que o ódio? Joana sentiu minha apreensão e colocou uma mão firme no meu ombro, um gesto simples que dizia tudo. Finalmente, Antônia desligou o telefone e se virou para nós. Ele está vindo, ela disse, a voz sem emoção. Mora a 2 ruas daqui. Pediu para esperarmos. 10 minutos depois, um homem entrou na loja. Ele era mais baixo do que eu me lembrava, e os cabelos, antes pretos, agora estavam quase todos brancos. Havia um cansaço nos seus ombros que não existia antes. O peso de anos de dificuldades. Era Sérgio. Seus olhos passaram por mim com um reconhecimento vago. Depois, se firmaram em Antônia, buscando uma explicação. Ele não parecia um herói de novela pronto para salvar o dia. Parecia um homem comum,
que já tinha apanhado muito da vida e não queria mais confusão. Antônia apenas apontou com a cabeça na minha direção. É a ex-esposa do Carlos, ela explicou. A palavra ex pareceu pairar no ar, carregada de significado. Sérgio se aproximou desconfiado. Dona Marta, o que a senhora quer comigo? Já faz muito tempo. A voz dele era rouca, um pouco arrastada. Eu respirei fundo, reunindo a coragem que nem sabia que tinha. Sérgio, eu preciso da sua ajuda, comecei, a voz saindo mais firme do que eu esperava. O Carlos me deixou. Ele e meu filho levaram tudo. Me deixaram sem um centavo, numa casa vazia. Ele fez comigo exatamente o que fez com você. Nos usou e nos jogou fora como se não fôssemos nada. Eu vi algo mudar nos olhos dele. A desconfiança deu lugar a uma centelha de raiva antiga, uma brasa que nunca tinha se apagado completamente. Ele olhou para Antônia, que confirmou minha história com um aceno de cabeça. Joana interveio, com sua praticidade de sempre. Não estamos pedindo caridade, Sérgio. Marta sabe onde Carlos escondeu os documentos do início da empresa. Os livros contábeis antigos, os contratos de gaveta, provas que podem destruir a imagem de bom moço que ele construiu. Mas precisamos entrar no depósito antigo para pegá-los. E só você sabe como fazer isso sem chamar atenção. A proposta estava na mesa, clara e direta. Não era sobre vingança, era sobre justiça. Uma justiça que serviria para mim e para ele. Sérgio ficou em silêncio por um longo momento, o olhar perdido. Ele estava pesando os riscos, o medo contra o desejo de ver Carlos pagar por tudo. Finalmente, ele me encarou. E pela primeira vez, eu vi o homem leal que eu lembrava. Aqueles arquivos estão no porão, atrás de uma parede falsa que mandei construir para esconder material de uma fiscalização. Ele disse a voz baixa. Eu nunca contei isso para ninguém. Um sorriso mínimo, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. Quando começamos? A pergunta de Sérgio, quando começamos, foi como um fósforo riscado no escuro. A chama da esperança, pequena e trêmula, de repente ganhou força. Antônia, que até então parecia uma estátua de farinha e desconfiança, agiu. Não aqui, ela disse, a voz baixa e firme. Qualquer um pode entrar. Venham para os fundos. Ela nos guiou por um corredor estreito que cheirava a fermento e canela, passando pela cozinha quente até uma pequena sala de estar nos fundos da loja. Era um lugar simples, com um sofá gasto e retratos de família na parede. Ali, longe dos ouvidos curiosos, a nossa guerra começou a ser planejada. Sérgio sentou-se na beirada de uma poltrona, as mãos apoiadas nos joelhos, como um general traçando um mapa de batalha na cabeça. Não vai ser tão fácil quanto era no meu tempo, ele começou. O Carlos colocou um sistema de segurança novo há uns 3 anos. Nada muito chique, só sensores nas portas e janelas do térreo. Mas o principal problema é outro. Ele fez uma pausa e o silêncio na sala ficou pesado. Tem um vigia noturno. Um garoto, se chama Kevin. Faz a ronda a cada 2 horas, certinho. Começa às 10 da noite. Joana, sempre prática, pegou um guardanapo e uma caneta do balcão. Então temos uma janela de tempo. E a parede falsa? Onde fica? No porão. É o único lugar sem sensores, explicou Sérgio. Na época, o Carlos estava com medo de uma fiscalização da Receita e me pediu para esconder umas caixas. Construí uma parede falsa de gesso no final do corredor de arquivos. Ninguém nunca soube. Atrás dela tem um espaço de uns 2 metros. Ele olhou para mim. Se os livros estão em algum lugar, estão lá. Eu fechei os olhos, forçando minha mente a voltar para aquele porão úmido e empoeirado. Eu me lembro. Havia uma estante de metal no final. As caixas ficavam atrás dela. Eram livros grandes, de capa dura preta, com o logo antigo da empresa em letras douradas. Eu mesma os embalei. A certeza na minha voz pareceu dar a eles mais confiança. O plano tomou forma sobre o guardanapo rabiscado por Joana. Sérgio tinha uma cópia da chave antiga do portão dos fundos, que ele acreditava que ainda servia. Ele entraria sozinho pouco depois da ronda das 10 horas, desligaria o disjuntor de energia do porão para garantir que não houvesse câmeras escondidas que ele não conhecesse e abriria a parede falsa. Joana e eu esperaríamos no carro, a uma rua de distância. Quando ele desse o sinal, entraríamos para ajudar a procurar e carregar os livros. Era arriscado, insano, mas era a única chance que eu tinha. Era a minha única arma contra o império que eu ajudei a construir e do qual fui expulsa sem nada. Amanhã à noite, disse Sérgio se levantando. Sua postura não era mais a de um homem derrotado. Havia um brilho de desafio em seus olhos, uma centelha da mesma raiva que queimava em mim, depois da ronda da meia-noite. O garoto fica com sono nesse horário, às vezes até atrasa a ronda. Antônia, que ouvia tudo em silêncio, colocou uma mão no ombro do marido. Tome cuidado, ela pediu. Depois, olhou para mim e pela primeira vez, vi um traço de solidariedade em seu rosto. Façam aquele desgraçado pagar por tudo, ela disse, com um veneno na voz que eu conhecia muito bem. Naquele momento, não éramos a esposa do chefe e a esposa do empregado. Éramos 2 mulheres traídas pelo mesmo homem, unidas por um desejo de justiça. O dia seguinte foi um borrão de ansiedade. Cada tic-tac do relógio da cozinha parecia um martelo batendo na minha cabeça. Tentei me ocupar, limpar uma casa que já estava vazia, mas minhas mãos tremiam
tremiam e minha mente só conseguia repassar o plano, imaginando tudo que poderia dar errado. E se o vigia aparecesse mais cedo? E se a chave de Sérgio não funcionasse mais? E se Carlos, por algum sexto sentido maligno, decidisse aparecer por lá? Joana me ligou 2 vezes durante o dia, com a desculpa de perguntar se eu precisava de algo, mas eu sabia que era para checar se eu não tinha desistido. Eu não ia desistir. O medo era grande, mas a imagem do rosto frio de Carlos e da covardia de Lucas era um combustível que queimava mais forte. Quando a noite finalmente chegou, um silêncio pesado se instalou dentro do carro de Joana. Sérgio estava no banco de trás, quieto, olhando pela janela, as luzes da cidade passarem como fantasmas. Eu estava no banco do passageiro, com as mãos suadas e o coração disparado. Ninguém falava muito. Não havia o que dizer. Éramos 3 pessoas comuns, empurradas para uma situação de filme de assalto, movidas por um desejo de justiça que a lei parecia incapaz de nos dar. Lembrem-se, disse Sérgio, quebrando o silêncio quando já estávamos perto. Assim que eu der o sinal, vocês entram rápido. Não acendam nenhuma luz além das lanternas do celular. Peguem as caixas de capa preta e saiam. Nada mais. Sua voz era calma, mas eu podia sentir a tensão por trás de cada palavra. Joana estacionou em uma rua escura, a um quarteirão do portão dos fundos do depósito. O lugar parecia uma fera adormecida. Um galpão antigo, de tijolos escuros, cercado por um muro alto com arame farpado no topo. As janelas eram altas e sujas, como olhos cegos. Era ali que a minha vida antiga estava guardada, empoeirada e esquecida em caixas de papelão. Era ali que estavam as provas de que eu não era louca, de que eu não tinha imaginado a crueldade de Carlos. Ele não era apenas um marido infiel, ele era um criminoso. E eu ia provar isso. Aquele depósito não guardava apenas papéis velhos, guardava a minha dignidade. Sérgio olhou no relógio. 00:05. O Kevin acabou de passar. Tenho quase 2 horas. Ele respirou fundo, como um mergulhador prestes a pular em águas escuras e profundas. Ele se virou para mim e seus olhos, antes cansados e derrotados, tinham um brilho de determinação. Dona Marta, a senhora tem certeza disso? A pergunta não era sobre o plano, era sobre mim. Se eu estava pronta para cruzar aquela linha. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de falar. As palavras estavam presas na minha garganta. Ele entendeu. Fiquem atentas ao meu telefonema. Uma chamada, desliguem e venham. Ele abriu a porta do carro e saiu, desaparecendo nas sombras como uma fumaça. Sozinhas no carro, Joana segurou minha mão. Estava gelada. O tempo de espera havia começado. Os minutos se arrastavam com a lentidão de uma tortura. Dentro do carro, o silêncio era tão denso que eu podia senti-lo nos ouvidos, uma pressão constante. Cada segundo era um tijolo a mais no muro de pânico que crescia dentro de mim. Olhei para o relógio no painel do carro. 00:20. 15 minutos haviam se passado desde que Sérgio desapareceu na escuridão. 15 minutos? Ou uma vida inteira? Joana estava imóvel ao meu lado, as 2 mãos firmes no volante, como uma estátua de motorista. Seus olhos não piscavam, fixos no portão escuro do depósito. Ela era a minha rocha, mas eu sabia que por dentro a rocha também estava tremendo. A minha mente era um redemoinho de desastre. Sérgio sendo pego, o alarme disparando, Carlos aparecendo do nada. Ele está demorando. Sussurrei, mais para mim mesma do que para ela. A minha voz saiu rouca, um fiapo de som no silêncio pesado. Joana não se virou, mas respondeu, a voz baixa e controlada. Calma, Marta. Abrir uma parede falsa de gesso sem fazer barulho leva tempo. Confie nele. Tentei respirar fundo, mas o ar parecia preso no meu peito. Confiar. Era uma palavra que eu tinha esquecido como se usa. Eu confiei em Carlos por 25 anos. Confiei em Lucas, meu próprio filho, e a minha confiança foi transformada em uma arma contra mim. Agora, minha única esperança estava nas mãos de um homem que eu mal conhecia, um fantasma do passado que tinha seus próprios motivos para odiar Carlos. A ironia era amarga. De repente, 2 luzes amarelas rasgaram a escuridão no final da rua. Um carro. Meu coração deu um salto e foi parar na garganta. Joana soltou um suspiro agudo. Abaixa! Ela ordenou. Nós 2 nos encolhemos nos bancos, tentando nos tornar invisíveis. O carro se aproximava devagar, lento demais para ser alguém apenas de passagem. O motor roncava baixo, um som ameaçador que parecia preencher o mundo inteiro. Seria o vigia, Kevin? Voltando antes da hora? Ou pior, seria a polícia. Meus pensamentos corriam descontrolados. Estávamos acabadas. O plano, a esperança, tudo iria desmoronar naquela rua escura e esquecida. Eu fechei os olhos, esperando ouvir o som de sirenes ou uma voz em um megafone. O carro parou, não na rua, mas bem em frente ao portão dos fundos do depósito. O motor foi desligado e o silêncio que voltou era ainda mais aterrorizante do que o barulho. Uma porta se abriu com um rangido. Espiei por cima do painel, o coração batendo tão forte que eu podia
podia jurar que o carro inteiro tremia. Não era uma viatura da polícia, era um sedã escuro, caro. Um homem alto e de ombros largos saiu do banco do motorista. Ele não usava uniforme. Vestia um terno bem cortado, que parecia deslocado naquela parte da cidade. Ele ficou parado por um instante, olhando para o portão como se estivesse avaliando uma fortaleza. Quem era ele? O que fazia ali àquela hora da noite? O homem tirou o celular do bolso. A luz da tela iluminou um rosto que eu nunca tinha visto na vida. Um rosto sério, com uma expressão fria. Ele discou um número e levou o aparelho ao ouvido. Joana segurou meu braço com força, suas unhas cravando na minha pele. Não pode ser, ela sussurrou, o pânico evidente em sua voz. Ninguém deveria saber desse lugar, mas alguém sabia. Alguém estava ali, e Sérgio estava lá dentro, sozinho e desprotegido, com a prova dos crimes de Carlos nas mãos. Estávamos presas numa armadilha que não havíamos previsto. O tempo de espera tinha acabado. O tempo do desespero havia começado. O homem de terno, que eu nunca tinha visto, falava ao telefone com uma calma assustadora. Sua voz era baixa, impossível de entender, mas seu corpo não demonstrava nervosismo. Ele parecia o dono do lugar, não um invasor. Cada segundo que ele ficava ali era um prego a mais no caixão da nossa esperança. Meu coração não batia. Ele tropeçava dentro do peito, desesperado. Ao meu lado, Joana tinha parado de respirar. Sua mão ainda apertava meu braço, uma âncora de pânico em um mar de medo. Quem era aquele homem? Um sócio de Carlos? Um capanga? A minha imaginação, envenenada por anos de desconfiança, desenhava os piores cenários possíveis. Aquele depósito não guardava só papéis, guardava segredos perigosos, e aquele homem era, com certeza, um de seus guardiões. Eu conheço ele, Joana sussurrou, a voz tão fina que quase se perdeu no interior do carro. É o Ricardo. Ele não é o advogado oficial do Carlos, aquele que vai nos jantares de família. Ele é o outro. O que resolve os problemas que não podem aparecer nos papéis. Um gelo correu pela minha espinha. Então era isso. Carlos não mandaria um vigia qualquer ou a polícia. Ele mandaria um especialista em apagar rastros, um homem que limpava a sujeira antes que ela pudesse manchar seu nome. Sérgio não estava apenas arrombando uma parede, ele estava invadindo o cofre pessoal do diabo, e o segurança do inferno tinha acabado de chegar para trabalhar. Estávamos completamente perdidas. Ricardo desligou o telefone e guardou no bolso do paletó. Por um momento, achei que ele fosse entrar no carro e ir embora. Rezei para isso com todas as minhas forças, mas ele não se moveu. Ficou parado, olhando para o portão, como um predador que fareja a presa. A gente precisa avisar o Sérgio, eu disse, minha voz um chiado de desespero. Ele tem que sair daí agora. Joana balançou a cabeça, os olhos arregalados fixos em Ricardo. Como, Marta? Se você ligar, o celular dele vai tocar lá dentro. Se a gente buzinar, ele vai olhar direto para cá. Não tem o que fazer. Temos que ficar quietas e torcer. Torcer. A palavra soou vazia, inútil. A sorte nunca esteve do meu lado. Então, o pior aconteceu. Ricardo caminhou até o portão. Ele tirou um molho de chaves do bolso. Não uma chave antiga como a de Sérgio, mas um molho pesado, profissional. Ele estava prestes a entrar. Sérgio seria pego em flagrante, no meio da bagunça, com as provas nas mãos. Seria o fim de tudo. O fim dele, o meu fim. E nesse exato instante, meu celular vibrou no meu colo. Uma única vez, curta e silenciosa. Era o sinal. Sérgio estava nos chamando para entrar. Olhei para o telefone, que brilhava como um aviso de morte, e depois para Ricardo, que encaixava a chave na fechadura do portão. O sinal para a nossa salvação tinha chegado no mesmo segundo que a nossa destruição. O que você faria no meu lugar ao ser roubada e abandonada no seu próprio aniversário? Comente o que está achando dessa traição e compartilhe com quem já passou por algo parecido. O mundo se dividiu em dois sons opostos. O zumbido silencioso do meu celular, uma única vibração que prometia a liberdade, e o clique metálico e alto da chave de Ricardo girando na fechadura do portão. O som exato do fim de tudo. Fiquei paralisada, presa entre a esperança e o desastre. Era como estar em um trilho de trem, vendo duas locomotivas vindo em minha direção, uma de cada lado. Não importava para qual lado eu corresse, o impacto seria inevitável. Meu cérebro gritava para eu fazer alguma coisa, qualquer coisa, mas meu corpo era uma estátua de puro pavor. Joana, ao meu lado, soltou o ar que prendia nos pulmões com um chiado. Estamos fritas, ela sussurrou, e a frase simples resumiu perfeitamente nosso inferno particular. A gente tem que fazer alguma coisa, eu disse, a voz trêmula. Sérgio está lá dentro. Ele não sabe que o Ricardo está aqui. Ele vai sair pela porta e dar de cara com o capanga do Carlos. Minha mente projetou a cena. Sérgio, com a caixa de documentos nas mãos, abrindo o portão e encontrando aquele homem de terno, frio como uma lápide. Seria o fim para ele. E a prova que eu tanto precisava seria perdida para sempre, junto com a minha última chance de ter minha vida de volta. Joana, pensa! Supliquei, agarrando seu braço com a força que me restava. Joana não respondeu de imediato. Seus
meus olhos estavam fixos em Ricardo, que agora empurrava o pesado portão de ferro. O rangido foi como um arranhão na minha alma. De repente, a expressão de pânico no rosto de Joana mudou. Foi substituída por uma faísca de loucura, uma determinação desesperada. Segura firme, ela disse, a voz agora firme. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, Joana girou a chave na ignição. O motor do carro roncou, quebrando o silêncio da noite de forma violenta. Ricardo parou o que estava fazendo e se virou bruscamente na nossa direção, o rosto uma mistura de surpresa e irritação. Com um movimento rápido, Joana engatou a ré e acelerou, cantando pneu no asfalto. O carro deu um solavanco para trás e, com a mesma velocidade, ela freou e jogou o volante todo para a direita. O carro girou e bateu com a lateral na caçamba de lixo que estava na calçada. O barulho foi ensurdecedor. Um estrondo de metal se chocando, seguido pelo som de vidro quebrando. A luz de um dos faróis se estilhaçou. Imediatamente, um alarme de carro de alguma casa vizinha começou a disparar. Um uivo eletrônico que rasgou a noite. Ricardo, que estava a poucos passos de entrar no depósito, agora estava completamente focado em nós. Ele largou o portão e começou a caminhar em nossa direção, a mão discretamente indo para dentro do paletó. Ele não parecia um bom samaritano vindo ajudar. Ele parecia um predador investigando uma presa barulhententa e descuidada. Agora reza, Marta. Joana sussurrou, o peito subindo e descendo rapidamente. Reza para ele ser curioso o suficiente. O plano era insano, mas era o único que tínhamos. Criar um acidente tão barulhento e chamativo que seria impossível ignorar. A ideia era atrair Ricardo para longe do portão, dando a Sérgio os segundos preciosos de que ele precisava para sair sem ser visto. Mas agora, com aquele homem se aproximando, cada passo dele parecendo uma batida de martelo no meu peito, eu percebi uma falha terrível no nosso plano. Nós chamamos a atenção dele, sim, mas a trouxemos diretamente para nós. Ele estava a menos de 10 metros, o rosto sério iluminado intermitentemente pelo alarme de um carro distante. E se ele me reconhecesse? E se ele olhasse dentro do nosso carro e visse o rosto da mulher que seu chefe estava tentando destruir? A nossa distração podia ter acabado de se transformar na nossa captura. O homem de terno, Ricardo, se movia com uma calma que não combinava com o caos sonoro ao nosso redor. O alarme do outro carro gritava, a nossa lataria amassada estalava, mas ele caminhava como se estivesse passeando num parque. Cada passo dele na minha direção era um baque surdo no meu peito. Eu me encolhi no banco, tentando me esconder na sombra, desejando ser invisível. Meu rosto. E se ele visse meu rosto? Carlos, com certeza, já tinha mostrado fotos minhas para seus homens de confiança. Essa é a mulher que vocês precisam vigiar. A frase se formou na minha cabeça com a voz do meu ex-marido, e um suor frio desceu pela minha espinha. A nossa distração desesperada podia ter nos entregado de bandeja. Abaixa a cabeça. Finge que está passando mal. Chora! Joana ordenou em um sussurro rápido, sem mover os lábios. Ela mesma já estava se transformando. Seu rosto, antes pálido de medo, agora estava vermelho de uma raiva fingida. Ela agarrou o volante com força, como se estivesse prestes a explodir com o mundo. Eu obedeci sem pensar. Curvei meu corpo para a frente, escondi o rosto nas mãos e comecei a tremer, forçando soluços que logo se tornaram reais. O medo era tanto que nem precisei mais fingir. Estávamos atuando no teatro mais perigoso das nossas vidas, e o crítico estava a um passo de distância, com um olhar que podia cortar aço. Ricardo parou ao lado da janela do motorista. Não disse nada. Apenas ficou ali, sua silhueta alta bloqueando a luz do poste. Senti seu olhar passando por cima de Joana e caindo sobre mim, uma presença pesada e julgadora. Então, ouvi o som de seus nós dos dedos batendo no vidro. Toc, toc, toc. 3 batidas secas, cheias de autoridade. Eram uma ordem, não um pedido de informação. Joana respirou fundo, reuniu toda a coragem que tinha e apertou o botão para baixar o vidro. O ar frio da noite invadiu o carro, trazendo com ele o cheiro de pneu queimado e de perigo iminente. O momento da verdade havia chegado. Você é cega ou só maluca? A voz de Ricardo era grave e controlada, sem um pingo de surpresa. Quase atropelou a caçamba e ainda acionou o alarme da rua inteira. Sabe o problema que isso pode dar? Joana não se intimidou. Olha aqui, moço. Eu não sei quem o senhor pensa que é, mas eu bati o meu carro. A minha amiga tá passando mal. O senhor não tem nada melhor para fazer do que vir dar lição de moral? Ela gesticulava, apontava para mim, para a lataria amassada. Era uma performance digna de novela, tão exagerada que por um segundo pareceu real. Eu continuei com o rosto escondido, rezando para que ele engolisse aquela história. A gritaria de Joana funcionou como um escudo. Enquanto Ricardo focava sua irritação nela, eu me permiti espiar por entre os dedos. Meu olhar correu para o portão do depósito, que ele havia deixado entreaberto. Por uma fração de segundo, vi um vulto. Sérgio, com a caixa debaixo do braço, saiu agachado e desapareceu na escuridão da rua lateral. Conseguiu. Ele estava a salvo. Uma onda de alívio me atingiu com tanta força que quase
quase perdi o fôlego. Conseguimos, mas o alívio durou pouco. Ricardo pareceu se cansar do teatro de Joana. Seus olhos se desviaram dela e cravaram em mim, que ainda tremia no banco do passageiro. Ele se inclinou, tentando ver meu rosto. "Tudo bem com a senhora?" ele perguntou, e a palavra senhora soou como uma zombaria. Então, seu rosto mudou. Uma pequena ruga se formou entre suas sobrancelhas. "Espere um pouco. Eu conheço você de algum lugar." O meu sangue gelou. As palavras dele foram como uma chave, virando numa fechadura dentro de mim, prendendo todo o ar nos meus pulmões. O tempo parou. Naquele instante, não havia alarme de carro. Não havia o cheiro de pneu queimado. Não havia nada além do rosto daquele homem se contorcendo em uma tentativa de me encaixar em alguma memória. Seus olhos, frios e calculistas, percorreram meu rosto. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia. Carlos deve ter mostrado a ele dezenas de fotos. Eu era o alvo, e o caçador estava a 1 metro de distância, prestes a dar o bote. Meu corpo inteiro tremia, e os soluços que antes eram fingidos se tornaram um choro mudo e desesperado de puro pavor. Estava tudo acabado. Mas Joana não era como eu. Onde eu via o fim, ela via uma brecha. Antes que eu pudesse me entregar, ela explodiu. "Claro que o senhor conhece", ela gritou, com uma indignação tão real que até eu quase acreditei. "Ela é a Sandra da TV, aquela repórter que fez a matéria sobre os assaltos aqui no bairro semana passada. Viemos checar uma denúncia e essa droga de carro velho me deixou na mão." Joana gesticulava para o farol quebrado, para a caçamba, para mim. Ela criou uma nova realidade em segundos. Agora ela bateu a cabeça e o senhor fica aí, parado, em vez de ajudar? Que tipo de cidadão é você? A acusação no tom de voz dela foi uma obra-prima. Ela não estava se defendendo, estava atacando. Ricardo piscou, pego de surpresa pela avalanche de informações. Seu cérebro, antes focado em me identificar, agora processava a possibilidade de uma equipe de reportagem no local. A história era absurda, mas o caos ao nosso redor a tornava quase plausível. Ele olhou para mim de novo, mas desta vez com uma ponta de dúvida. "Uma repórter?" Ele franziu a testa. "Sandra." Ele repetiu o nome, testando-o. Eu mantive meu rosto baixo, apoiando a testa no painel do carro, gemendo baixinho, como se sentisse uma dor de cabeça terrível. Cada segundo que ele hesitava era um segundo que Sérgio ganhava para fugir para mais longe. Foi então que a nossa salvação veio da janela de um sobrado. Uma luz se acendeu no segundo andar e uma voz sonolenta de um homem gritou: "Ô da rua, que baderna é essa? São 2 da manhã. Já chamei a polícia, seus arruaceiros." A palavra polícia foi como um choque elétrico. O rosto de Ricardo se fechou instantaneamente. A última coisa que um homem como ele queria era uma viatura fazendo perguntas. Toda a sua autoridade evaporou. Ele nos lançou um último olhar, uma mistura de suspeita e raiva contida, como se soubesse que estava perdendo alguma coisa importante, mas não podia arriscar descobrir o que. "Resolvam essa bagunça", ele rosnou, a voz baixa e ameaçadora. Dito isso, ele se virou e caminhou a passos rápidos para a escuridão, desaparecendo tão rápido quanto surgiu. Joana não esperou nem um segundo. Ela engatou a primeira marcha com um tranco que fez o carro todo tremer. O pneu cantou de novo no asfalto enquanto ela arrancava, o para-choque amassado, raspando no chão. Eu só levantei a cabeça quando já estávamos a 2 quadras de distância, o som do alarme ficando para trás. Meu coração parecia um tambor descontrolado dentro do peito. Olhei para Joana, cujo rosto estava pálido sob a luz dos postes, as mãos agarradas ao volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Você inventou tudo aquilo?" gaguejei. Ela deu um sorriso fraco, exausto. "Novela mexicana, minha amiga. Às vezes funciona. Conseguimos escapar, mas eu sabia que aquele breve encontro não seria esquecido." Ricardo podia ter recuado, mas seu olhar prometia que ele iria investigar. "Nós não apenas roubamos os documentos de Carlos, nós cutucamos a onça com vara curta. E agora, a onça sabia o nosso cheiro." O silêncio dentro do carro era mais barulhento que o alarme que deixamos para trás. Era um silêncio denso, cheio de adrenalina e medo. Joana dirigia com uma concentração feroz, os olhos fixos na rua deserta, como se esperasse que Ricardo surgisse a qualquer momento no retrovisor. O para-choque arranhava o asfalto a cada ondulação da pista, um som metálico e doente que me lembrava do quão perto estivemos do desastre. Eu ainda tremia, abraçando meu próprio corpo na tentativa de parar os tremores que vinham de dentro para fora. A imagem do rosto de Ricardo, a ruga de desconfiança se formando em sua testa, estava gravada na minha mente. Ele não tinha engolido a história da repórter. Não por completo. Ele
Ele só recuou por causa da ameaça da polícia. Para onde estamos indo? Minha voz saiu fraca, um fiapo. Não podemos ir para sua casa, nem para minha. Joana assentiu, sem desviar o olhar da rua. Sérgio já mandou o endereço. Um lugar seguro. Fica calma, Marta. A pior parte já passou, mas eu não conseguia me acalmar. A pior parte não tinha passado. A pior parte era saber que agora éramos alvos marcados. Antes, Carlos apenas queria me apagar da sua vida. Agora, depois de invadirmos seu território e roubarmos seus segredos, ele iria querer nos apagar do mapa. A vingança dele seria muito mais cruel do que apenas levar os móveis e o dinheiro. Nós tínhamos declarado uma guerra que eu não sabia se teríamos força para vencer. 20 minutos depois, entramos numa rua estreita e mal iluminada, ladeada por galpões e oficinas mecânicas fechadas. Joana parou em frente a uma porta de aço que se abriu rangendo assim que ela piscou os faróis. Lá dentro, num pequeno pátio que cheirava a óleo e metal, Sérgio nos esperava ao lado de um homem mais velho, de macacão sujo de graxa. Esse é o Hélio, Sérgio nos apresentou. Amigo de confiança. Ele vai dar um jeito no carro e ninguém vai fazer perguntas. Hélio apenas acenou com a cabeça. Um homem de poucas palavras e olhar tranquilo, que nos analisou com uma calma que me pareceu fora de lugar. Ele parecia acostumado com problemas chegando no meio da madrugada. Sérgio não perdeu tempo. Ele nos levou para o fundo da oficina, para um pequeno escritório improvisado. Sobre uma mesa de metal estava a caixa que ele arriscou tudo para pegar. Era uma caixa de documentos simples, de papelão, mas parecia pesar uma tonelada. O destino de todos nós estava ali dentro. Consegui tudo, disse Sérgio, a voz ainda ofegante pela corrida. Estava exatamente onde a sua fonte disse. Ele pegou uma chave de fenda e forçou a fechadura barata. O estalo do metal se quebrando ecoou no silêncio tenso. Joana e eu nos inclinamos, prendendo a respiração. Dentro da caixa não havia apenas papéis. Havia pilhas de cadernos de contabilidade, contratos com nomes que eu nunca tinha ouvido falar e, no fundo, algo que me fez sentir um nó no estômago. Um pequeno pendrive e um maço de fotografias amarrado com um elástico. Eram fotos antigas, de uns 10 anos atrás. Em uma delas, Carlos estava sorrindo, abraçado a um homem que eu não reconheci, mas não era isso que me chocou. Era a mulher ao lado dele, rindo para a câmera com uma intimidade desconcertante. Uma mulher que eu conhecia muito bem. Era Antônia, minha ex-melhor amiga, a mesma que havia se afastado de mim sem explicação anos atrás. O sorriso dela na foto não era de amizade. Era o sorriso de quem compartilhava um segredo sujo. O ar sumiu dos meus pulmões. A foto tremia na minha mão, mas a imagem estava gravada a fogo na minha mente. Antônia, minha amiga de infância, a madrinha do meu casamento, a mulher que chorou comigo quando minha mãe se foi. O sorriso dela na foto era uma facada. Agora, eu entendia seu afastamento repentino, as desculpas esfarrapadas, o silêncio que se instalou entre nós há quase uma década. Não foi um mal-entendido. Foi uma traição planejada, executada pelas costas, enquanto eu ainda a chamava de irmã. Cada lembrança boa que eu tinha dela se tornou lixo, envenenada por aquela imagem. Eu não acredito. Aquela falsa! A voz de Joana era um rosnado baixo, cheio de fúria por mim. Ela pegou a foto da minha mão com cuidado, como se o papel pudesse me cortar. Marta, há quanto tempo isso? Eu mal conseguia falar. Eu não sei, mas foi por isso que ela sumiu. As palavras saíram como um sopro. Sérgio se aproximou, o rosto sério. Ele não se concentrou na traição, mas na informação. Seus olhos estudaram a foto por um instante e depois voltaram para a caixa. Isso é ruim, Marta, mas precisamos ver o quadro completo. O que mais tem aí? Ele estava certo. Deixar a dor me paralisar agora seria o fim. Com as mãos ainda trêmulas, ajudei a espalhar o conteúdo da caixa pela mesa de metal. Eram pilhas de papéis, contratos de empresas de fachada, extratos bancários de contas no exterior, notas fiscais frias. Era um esquema muito maior e mais sujo do que eu imaginava. Carlos não estava apenas escondendo dinheiro de mim. Ele estava lavando dinheiro. E, pelo visto, Antônia era sua cúmplice. Sérgio folheava os cadernos de contabilidade com uma velocidade impressionante, seus dedos traçando linhas e números. Aqui, ele disse, apontando para uma página. Transferências mensais para uma empresa chamada Sol Nascente. E olha quem é o dono. Na linha do contrato, um nome que eu nunca tinha visto. Francisco. Minha mente correu de volta para a fotografia. O homem desconhecido, sorrindo ao lado de Carlos e Antônia. É ele, sussurrei, apontando para a foto. O homem que está com eles é o tal Francisco. Joana pegou o papel e seu rosto ficou pálido. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, formando uma imagem assustadora. Aquilo não era apenas um caso extraconjugal. Era uma organização, um trio de criminosos que usou a minha vida como fachada por anos. Foi então que Sérgio encontrou o pendrive no fundo da caixa. Era pequeno, preto, sem nenhuma identificação. Ele o segurou entre os dedos como se fosse uma pequena bomba. A papelada é a prova do crime, ele disse, a voz tensa. Mas o que quer
quer que esteja aqui dentro é o mapa do tesouro, ou o nosso testamento. Hélio, que observava tudo em silêncio de longe, se aproximou. Vocês vão precisar de um computador seguro, e não pode ser aqui. A urgência na voz dele era clara. O que começou como uma vingança por um coração partido tinha se transformado em algo muito mais perigoso. Nós não tínhamos apenas roubado os segredos de um marido infiel, nós tínhamos tropeçado no cofre de um criminoso. E agora tínhamos as provas que poderiam destruir não apenas ele, mas todos os seus sócios. A onça que cutucamos era, na verdade, uma alcateia inteira. Hélio pegou um pano sujo de um gancho na parede e limpou as mãos lentamente, como se quisesse limpar também a tensão do ambiente. Seus olhos passaram de mim para Joana e pararam em Ser. O que quer que tenha nesse aparelhinho, ele disse, apontando o queixo para o pendrive, não pode ser aberto em qualquer lugar. Rastreiam em minutos. Ele nos deu as costas e foi até um armário de metal, de onde tirou um papel amassado e uma caneta. Anotou um endereço e entregou a Sérgio. Vão pra lá. Digam que fui eu que mandei. O garoto é bom, o nome dele é Tiago. E foi só. Sem mais explicações, ele voltou a mexer no motor de um carro velho no canto da oficina, nos dispensando com seu silêncio. De volta ao carro remendado de Joana, o cheiro de óleo da oficina deu lugar ao ar frio da madrugada. Sérgio dirigia agora, com uma calma que eu não conseguia entender. Eu segurava o pequeno pendrive na mão. Era leve, insignificante, um pedaço de plástico preto, mas parecia pesar uma tonelada, carregado com o peso de anos de mentiras. A imagem de Antônia sorrindo na foto não saía da minha cabeça. Cada lembrança feliz que eu tinha dela agora parecia uma cena de teatro, uma peça bem ensaiada para me enganar. 25 anos de casamento, 30 de amizade. Tudo era uma farsa construída sobre um alicerce podre. Era como descobrir que o chão da sua casa sempre foi feito de papelão e você esteve a um passo de desabar o tempo todo. Você tá bem? Joana perguntou do banco de trás, a voz suave. Balancei a cabeça, incapaz de formar uma resposta decente. Vou ficar, murmurei, mas nem eu acreditava naquilo. Quem é esse Tiago? Ela perguntou a Sérgio, mudando de assunto para me poupar. Um garoto que Hélio ajudou a criar, gênio da informática. Se existe alguma coisa nesse pendrive, ele vai achar. E vai fazer isso sem deixar rastro, explicou Sérgio, virando numa rua ainda mais escura que a da oficina. Ele é de confiança? Sérgio sorriu de lado. Ele deve a vida ao Hélio. Para ele, um pedido do velho é uma ordem divina. Fiquem tranquilas. Mas tranquilidade era um luxo que eu não podia mais me permitir. O endereço nos levou a um prédio antigo, espremido entre uma padaria fechada e um terreno baldio. A fachada estava pichada e as janelas dos andares de cima escuras. Por um momento, achei que estávamos no lugar errado. Aquilo não parecia o esconderijo de um gênio da tecnologia, mas sim um lugar esquecido pelo tempo. Sérgio desligou o carro e nós descemos em silêncio. O único som era o do vento assobiando por um corredor estreito ao lado do prédio. Subimos 3 lances de escada num breu quase total, o cheiro de poeira e umidade enchendo meus pulmões. Paramos em frente a uma porta de madeira com a tinta descascada. O número 304 era quase ilegível. Sérgio deu 3 batidas leves, uma pausa e mais 2. Segundos depois, a porta se abriu numa fresta, revelando um olho desconfiado. Hélio nos mandou, Sérgio disse em voz baixa. A porta se abriu por completo. O rapaz na nossa frente não devia ter mais de 20 e poucos anos. Usava uma camiseta de banda e óculos de grau. Era Tiago. Ele nos olhou de cima a baixo, sem dizer uma palavra, e deu espaço para entrarmos. O apartamento era pequeno, abarrotado de computadores, monitores e um emaranhado de fios que cobria o chão como uma selva tecnológica. O zumbido das máquinas era a única coisa que quebrava o silêncio. Tiago fechou a porta e se virou para nós, o rosto iluminado apenas pelas telas. Então, disse ele, a voz rouca de quem não fala há horas, o que é tão importante para me acordar? Sérgio estendeu a mão e lhe entregou o pendrive. Tiago nem piscou. Ele pegou o pendrive com a ponta dos dedos como se fosse um inseto estranho e o espetou numa torre de computador que parecia mais um motor de nave espacial do que algo que se compra em loja. O ar no apartamento ficou mais denso, pesado. Joana se encolheu ao meu lado e até Sérgio, sempre tão calmo, cruzou os braços, tenso. Na tela principal, linhas de código verde começaram a descer numa velocidade alucinante. O garoto não disse nada por longos minutos, seus olhos dançando entre 3 monitores diferentes. O único som era o clique rápido do teclado e o zumbido das máquinas. Eu prendi a respiração, sentindo o peso de 25 anos de mentiras contido naquele pedaço de plástico. Aquilo era a caixa preta do meu casamento e estávamos prestes a ouvir a gravação. Ele colocou uma trava, Tiago disse de repente, sem se virar. Bem básica. Se tentasse abrir num computador normal, o arquivo se apagaria e mandaria um alerta para ele. Amador, sua voz era monótona, quase entediada. Em segundos, uma janela se abriu na tela, mostrando uma lista de pastas e arquivos. Meu coração deu um salto. Eram dezenas delas. Planilhas, documentos de texto, pastas de áudio e uma chamada vídeos. Sérgio se inclinou
para frente. Consegue copiar tudo pra gente? Sem deixar rastro? Tiago soltou um riso baixo, sem humor. Já fiz, ele respondeu, apontando para um outro aparelho piscando ao lado dele. O que vocês estão vendo é só um espelho. O original nunca foi tocado. Sou bom, não burro. Com um clique, ele abriu uma das planilhas. Era uma lista de nomes, datas e valores que faziam minha cabeça girar. Eram milhões. Dinheiro sujo sendo movido entre contas com nomes de empresas que pareciam saídas de um livro de fantasia. Dragão Dourado, Fênix Investimentos. Carlos sempre teve uma imaginação barata. Enquanto Sérgio analisava os números com olhos de águia, Joana apontou para uma pasta separada, com um nome que me gelou a espinha. Lembranças. Tiago nos olhou, erguendo uma sobrancelha, como se pedisse permissão. Eu apenas assenti, a garganta seca. Ele abriu. Não eram fotos de família, eram vídeos. Vídeos de Carlos com Antônia, em viagens, em jantares. E com outra mulher, uma loira que eu nunca tinha visto. O nome dela era Vera, segundo o título de um dos arquivos. Eles não estavam apenas me traindo, eles estavam documentando, celebrando a minha humilhação. Chega, eu disse, a voz mais firme do que eu esperava. A dor tinha dado lugar a uma raiva fria, cortante. Isso é pessoal. O que nos interessa é o crime. Foque nos negócios, Tiago. O rapaz obedeceu sem questionar, fechando a pasta da minha miséria particular. Ele voltou para a planilha principal. Tem algo estranho aqui, ele murmurou, mais para si mesmo do que para nós. As maiores transferências não vão para o Francisco, nem para a tal Sol Nascente. Vão para uma conta pessoal, sempre a mesma. Ele ampliou uma célula na tela. O nome associado à conta era de alguém que eu nunca tinha ouvido falar. Um nome que não estava nos contratos nem nas fotos. Era um fantasma. Quem é Donizete? Perguntou Sérgio. E a pergunta ficou pairando no ar eletrificado do apartamento. Descobrimos que o buraco era muito mais fundo. Nós não tínhamos apenas encontrado os cúmplices de Carlos. Tínhamos, sem querer, achado o chefe dele. A pergunta de Sérgio ficou suspensa no ar, tão pesada quanto o cheiro de poeira e eletrônicos velhos do apartamento. Donizete. O nome era comum, mas naquele contexto soava como uma sentença. Tiago não se moveu, seus dedos pairando sobre o teclado como os de um pianista antes de uma nota crucial. Não sei, ele respondeu, sem tirar os olhos da tela. Mas ele é o destino final de quase 70% do dinheiro. Francisco e Antônia são só os gerentes. Esse Donizete é o dono do circo. A frieza com que ele disse aquilo me deu um calafrio. Nós não estávamos lidando com um marido infiel. Estávamos na mira do verdadeiro poder por trás de tudo. Então é isso? Acabou? A voz de Joana era um fio, frágil e assustado. A gente entrega isso para a polícia e deixa eles resolverem. Sérgio balançou a cabeça negativamente. A polícia pode estar envolvida. Se esse cara movimenta milhões, ele não faz isso sem proteção. Entregar isso sem um plano é como assinar nossa própria certidão de óbito. Ele estava certo. Tínhamos em mãos uma bomba, mas não sabíamos qual fio cortar. Se errássemos, ela explodiria no nosso colo. Pela primeira vez, desde que tudo começou, o medo ameaçou engolir a minha raiva. Eu olhava para aquelas planilhas e não via mais minha vingança. Via o tamanho do monstro que Carlos alimentava pelas minhas costas. Tiago, alheio ao nosso pânico, continuou seu trabalho silencioso. O clique das teclas era o único som constante. Achei uma coisa, ele disse de repente. Um endereço, um escritório no centro da cidade, registrado no nome dele. Uma empresa de importação e exportação chamada Horizonte Amplo. Nome mais genérico? Impossível. Ele virou uma das telas para nós. Mostrava a fachada de um prédio comercial cinza, sem vida. É aqui que o dinheiro para, concluiu Tiago. Eu encarei aquele prédio. Era anônimo. Um lugar por onde eu passaria 1000 vezes sem nunca notar. E era ali, por trás daquela aparência de normalidade, que a minha vida tinha sido desfiada e vendida em pedaços. Não podemos ir lá, disse Joana, firme. Marta, isso foi longe demais. Já provamos que Carlos é um criminoso. Vamos sumir. Mas eu não podia. Fugir significaria que eles venceram. Significaria que os 25 anos da minha vida foram um erro que eu teria que carregar para sempre. Não, eu disse, surpreendendo a mim mesma com a minha própria calma. Não vamos fugir, mas também não vamos agir como amadores. Olhei para Sérgio. Ele entendeu o que eu queria antes mesmo de eu pedir. Ele pegou o celular. Vou ligar para um conhecido. Um ex-jornalista investigativo que agora faz trabalhos por fora. O nome dele é Raul. Se alguém pode descobrir quem é Donizete sem levantar poeira, é ele. Enquanto Sérgio se afastava para fazer a ligação, eu senti algo mudar dentro de mim. O desespero da vítima estava dando lugar a uma frieza de estrategista. Carlos, Antônia,
e Francisco eram os peões. Donizete era o rei. E para vencer no xadrez, você não derruba os peões, você captura o rei. A vingança pessoal contra meu ex-marido parecia pequena agora. Aquilo era maior. Era sobre desmantelar a máquina inteira que usou minha família como peça de fachada. Sérgio voltou, o rosto sério. Raul vai investigar. Pediu 48 horas e discrição total. Ele disse que o nome Donizete não é estranho para ele. A notícia caiu como uma pedra no silêncio. Nós não éramos os primeiros a tropeçar nesse fantasma. E talvez não seríamos os últimos a cair se não jogássemos o jogo direito. As 48 horas se arrastaram como se fossem semanas. Cada minuto era uma tortura silenciosa. Joana roía as unhas. Sérgio fingia uma calma que seus olhos não confirmavam. E eu me sentia como uma estátua, fria e imóvel, esperando o martelo do escultor dar a pancada final. No final do segundo dia, o telefone de Sérgio tocou. Era Raul. A voz do outro lado era baixa, urgente. Ele não apenas confirmou nossas suspeitas, como nos deu a arma que precisávamos. Donizete não era um fantasma. Ele era um empresário chamado Edgard, um homem discreto que tinha uma rotina previsível. Toda a última quinta-feira do mês, ele se reunia com seus principais operadores, incluindo Carlos e Francisco, num restaurante caro e reservado para fechar as contas. A próxima reunião era em 2 dias. Era a nossa única chance de pegar todos juntos. Não vamos chamar a polícia, eu disse, antes que alguém sugerisse. Minha voz era firme. Nós não sabemos quem está no bolso dele. Vamos fazer isso do nosso jeito. Olhei para Tiago, que estava quieto em seu canto, absorvendo tudo. Você consegue empacotar tudo isso? Todas as provas, planilhas, vídeos, tudo, e enviar de forma anônima para a Receita Federal e para a imprensa ao mesmo tempo? O rapaz deu um meio sorriso. Consigo fazer o pacote chegar no celular de cada deputado em Brasília, se você quiser. É só me dizer a hora. O plano tomou forma na minha mente. Não seria uma vingança barulhenta. Seria uma implosão. Nós não iríamos derrubar o prédio. Iríamos acionar a bomba que eles mesmos construíram nos alicerces. Na noite anterior ao grande dia, algo inesperado aconteceu. Ouvi uma batida na porta do apartamento seguro onde estávamos. Sérgio foi atender desconfiado. Era Lucas. Meu filho estava ali, pálido, magro, com olheiras fundas. A covardia tinha sido corroída pelo medo. Mãe, ele sussurrou, a voz embargada. O pai, ele está falando em sumir do país. Ele disse que as coisas estão ficando perigosas. Eu o encarei, sem demonstrar emoção. A dor que ele me causou ainda estava lá, mas agora era uma cicatriz, não uma ferida aberta. E o que você quer de mim, Lucas? Ele desabou a chorar. Eu não quero ir. Eu não quero essa vida. Me perdoa. Naquele momento, eu tive uma escolha. Eu podia esmagá-lo com meu desprezo ou dar a ele uma chance de se salvar. Se você quer meu perdão, vai ter que merecer. Preciso de uma coisa. A senha do computador principal do seu pai. A que ele usa para a rede do Donizete. Ele hesitou por um segundo e então assentiu. Era sua única saída. Na noite da reunião, estávamos todos juntos no apartamento de Tiago. Lucas nos deu a senha. Com ela, Tiago não precisou mais contornar as defesas. Ele entrou pela porta da frente do sistema dele. Às 9 da noite em ponto, enquanto Carlos e seus comparsas brindavam com vinho caro, Tiago apertou uma única tecla. Enviado, ele disse. O pacote de dados, com a prova final fornecida por Lucas, foi disparado para dezenas de redações de jornais e para um grupo de elite da Polícia Federal, contornando qualquer possível proteção local. Nós assistimos, em silêncio, pela televisão. Não demorou nenhuma hora. O plantão de notícias interrompeu a novela. As primeiras imagens mostravam agentes federais invadindo o restaurante. Carlos, Francisco, Antônia, Edgard, todos foram presos ali mesmo, com a comida ainda na mesa. Os meses seguintes foram um borrão de processos e depoimentos. Lucas colaborou com a justiça e teve sua pena reduzida a serviços comunitários. Ele está fazendo terapia e, aos poucos, estamos reconstruindo nossa relação. Não é fácil, mas é um começo. Carlos pegou mais de 30 anos de prisão. Donizete, ou melhor, Edgard, pegou ainda mais. Vendi a casa que um dia foi meu lar e minha prisão. Com o dinheiro da minha parte nos bens, recomecei. Comprei um apartamento menor, aconchegante. Joana e Sérgio se tornaram minha família. A vingança não me trouxe felicidade, mas me devolveu a paz e, mais importante, me devolveu a mim mesma. Eu não era mais a esposa de Carlos ou a mãe de Lucas. Eu era Marta. E pela primeira vez em 50 anos, isso era mais do que suficiente. Minha vida foi esvaziada como um ladrão limpando uma casa no meu próprio aniversário. O que você achou dessa reviravolta cruel? Inscreva-se para mais histórias intensas como essa.